Todo jogador de Blue Lock corre atrás de um sonho, menos um. Só os resultados importam aqui. Acreditei em você e venci, né? Tem um jogador que passou a infância inteira correndo atrás de um monstro. Até que um dia ele percebeu que nunca esteve sendo perseguido, porque ele era um monstro. Ai! Oi, Sag! Vai treinar? Eu vou. Então vamos lá, treina comigo! Só que existe um problema. Esse não foi o fim da história, foi apenas o começo. Esse vídeo não é um resumo de Blue Lock, não é uma lista de técnicas, não é um ranking de poder, é uma tese. E a tese é esta: o monstro de Bátira não representa o limite dele, representa apenas o início da sua verdadeira evolução. O cara tá loucão. Para entender essa tese, você precisa entender algo que Blue Lock raramente diz de forma direta, mas que está escrito em cada painel, em cada jogada, em cada momento em que Bátira sorri no meio de uma partida que qualquer outra pessoa estaria tremendo de medo. Eu tô só o pó. Meguro Bátira nunca jogou futebol para ganhar, ele jogou para não ficar sozinho, e é aí que tudo começa. A origem, um menino, uma criatura, e o que a solidão constrói. Existe uma pergunta que a psicologia faz há décadas sobre crianças superdotadas, em qualquer área: esporte, música, arte, matemática. Por que algumas conseguem converter talento excepcional em grandeza duradoura, enquanto outros se perdem pelo caminho? A resposta, segundo o psicólogo Anders Ericsson, que dedicou décadas ao estudo da maestria humana, não está apenas no volume prático, está na qualidade de motivação por trás dessa prática. Crianças que desenvolvem o que ele chama de motivação intrínseca profunda, aquelas que praticam porque genuinamente amam o processo, não apenas o resultado, tendem a atingir níveis que aquelas movidas apenas por reconhecimento externo raramente alcançam. Bátira é um caso extremo dessa teoria, e a razão porque sua motivação é tão profunda começa num lugar doloroso. 初めて出会えた友達を失いたくない。もう一人だったあの頃には戻りたくないから。 Imagine entrar em um campo de futebol e perceber que ninguém quer jogar no seu time. Não porque você é ruim, mas porque você é tão diferente que ninguém consegue entender você. Essa foi a infância de Meguro Bátira, não a diferença glamurosa que os filmes costumam retratar, o gênio incompreendido que no final todos admiram. A diferença real aqui isola antes de qualquer admiração possa acontecer. Sua personalidade excêntrica, o entusiasmo constante e descalibrado, Boa, Sag! Para ele! o comportamento imprevisível, a tendência de adormecer Passa eles pelo lado! em qualquer lugar a qualquer momento, afastava as pessoas antes de que elas tivessem chance de entendê-lo. O resultado foi bullying, não porque era fraco, mas porque era incompreensível para crianças que ainda não tinham o vocabulário emocional para lidar com alguém que simplesmente não funcionava dentro dos padrões que elas reconheciam como normais. E o futebol, que para qualquer outra criança era um esporte coletivo, uma forma de pertencer, para Bátira se tornou um espaço ainda mais solitário, porque ele era bom, excepcional. E isso, paradoxalmente, aumentava o isolamento. Ninguém quer jogar com alguém que os humilha sem esforço e ainda sorri enquanto faz isso. Então aconteceu algo que a psicologia junguiana descreveria como ato de sobrevivência psíquica. Bátira criou um amigo imaginário, mas não qualquer amigo. Um monstro, uma criatura que existia dentro dele, que o motivava, que respondia quando ele driblava um adversário
sacou uma jogada que ninguém mais conseguiria executar, que celebrava junto quando o talento se manifestava de uma forma que o mundo ao redor não compreendia, mas que ele sentia ser completamente certo. Curiosamente, existe uma ideia da psicologia que parece descrever exatamente esse momento. Carl Jung chamava isso de sombra, a parte da psique que carrega o que a consciência rejeita ou não consegue integrar completamente. Para Jung, a sombra não é necessariamente negativa, é simplesmente aquilo que não cabe na persona que construímos para o mundo exterior. O mundo de Bhattira é, em certo sentido, o oposto da sombra junguiana. Não é que ele esconde, é que ele acessa quando para de se esconder. É o único lugar onde sua diferença não era um problema a ser corrigido, era uma vantagem. E aqui está a primeira camada da tese que esse vídeo vai defender. O monstro não foi um mecanismo de defesa, foi um mecanismo de criação. Subaru Natsuki criou um herói imaginário para sobreviver ao colapso escolar. Ayano Koji foi moldado pela Sala Branca para não precisar de ninguém. Bhattira criou um monstro para ter alguém com quem jogar. Essa distinção entre sobreviver e criar é a chave para entender até onde Bhattira pode chegar. Viktor Frankl, psiquiatra que sobreviveu aos campos de concentração e desenvolveu a logoterapia, observou que os seres humanos conseguem suportar quase qualquer condição externa desde que encontrem significado naquilo que vivem. Para Frankl, não era a ausência de sofrimento que tornava a vida suportável, era a presença de propósito. O monstro era o propósito de Bhattira. Num mundo que o excluía, o monstro dava sentido à exclusão, transformava a solidão no campo vazio em algo que ele podia habitar com prazer, convertia a diferença de ferida em fonte. Bom, eu acho que é porque eu tenho um monstro. Mas o monstro, como qualquer criação humana, trazia consigo uma pergunta que Bhattira demorou anos para formular. E quando finalmente a formulou, foi dentro de Blue Lock, no momento mais crítico da segunda seleção. Antes de chegar lá, precisamos entender o que aconteceu quando o monstro encontrou outros monstros pela primeira vez. Mas pensa nisso por um instante. Se você fosse Bhattira, o que faria? Blue Lock e o primeiro encontro. O monstro reconhece outro monstro. Quando Bhattira chega a Blue Lock, é classificado na posição 290 entre os 300 atacantes presentes. 300! E ele é o 290º. Esses rankings aí são só pra mostrar a ordem de quem terminou o primeiro estágio. Pedalada! Isso é importante, não pelo número em si. Bhattira vai provar repetidas vezes que rankings são apenas fotografias de um momento que já passou. Mas pelo que o número revela sobre como o sistema enxerga Bhattira, o sistema vê um driblador excêntrico de médio histórico, sem times de elite no currículo, sem dados expressivos de performance, alguém que talvez tenha sido levado mais por sua excentricidade do que por qualquer critério objetivo. Agora ele me irritou. O que o sistema não consegue medir é o seguinte: Bhattira não está em Blue Lock para provar nada para o sistema. Ele está em Blue Lock para encontrar alguém. No capítulo 3 do mangá e episódio 2 do anime, numa noite que Izagi não consegue dormir e vai no campo de treinamento praticar, Bhattira aparece. Os dois jogam mano a mano. E no meio desse jogo, o Izagi pergunta pro Bhattira porque ele tinha passado a bola pra ele no momento específico do primeiro teste. Bom, enfim. E ele diz o seguinte: Lá no pega-pega, você me passou a bola, né? É. Pensa nessa frase com cuidado. Por que você achou que eu ia chutar a bola no Kira? Bom, eu acho que é porque eu tenho um monstro. Bhattira não passa a bola por trabalho em equipe, não passa por estratégia, não passa porque calculou que era a decisão mais eficiente. Mas como assim, cara? Quando eu jogo futebol, esse monstro aparece e fala: faz um gol, dribla mais.
ele passa porque o monstro reconheceu algo em Izagi. Só que naquela hora, o monstro me falou: Uma frequência, agora passa a bola pro Isagi. uma ressonância. Ele falou que você também tem um monstro. E aqui está a segunda camada da tese. O monstro de Bátira não é uma força egoísta e isolada. É uma força que busca conexão, que busca adversários, companheiros, pessoas que vibrem na mesma frequência estranha e imprevisível que faz dele o que é. Isso o torna completamente diferente de qualquer outro conceito de ego que Blue Lock apresenta. Barou quer ser o único rei, o centro gravitacional ao redor do qual tudo deve orbitar. Rin quer esmagar tudo que existe à sua frente e provar que ninguém pode acompanhá-lo. Shido quer se provar sem depender de absolutamente ninguém. Bátira quer jogar com alguém que também seja um monstro, não porque é mais fraco, mas porque a solidão que ele carregou durante anos ensinou a ele algo que nenhum treinamento normal consegue ensinar. O futebol mais bonito acontece quando dois monstros se encontram. Existe um filósofo chamado Martin Buber que fazia uma distinção curiosa, dois tipos fundamentais de relação: a relação eu-isso, onde o outro é tratado como objeto, como ferramenta, como meio para um fim, e a relação eu-tu, onde o outro é reconhecido como sujeito pleno, como presença que transforma quem entra em contato com ela. Barou tem uma relação eu-isso, com todos ao redor. Os companheiros existem para fazê-lo brilhar. Bátira tem uma relação eu-tu, com os monstros que encontra. Izagi existe como alguém com quem o jogo se torna melhor, não como suporte, mas como co-criador. E essa distinção filosófica, que parece abstrata quando formulada assim, tem consequências concretas e imensuráveis dentro de Blue Lock, porque um jogador que trata os outros como ferramentas cresce até o limite da sua própria capacidade individual. Um jogador que cria com os outros cresce até o limite de tudo que a colaboração pode produzir. E tetos esses são ordens de magnitude diferentes. Mas existe uma armadilha escondida nessa filosofia. Uma armadilha que Blue Lock vai colocar diante de Bátira de uma forma que vai forçá-lo a fazer a escolha mais difícil da sua jornada. E talvez seja justamente isso que torna Bátira tão diferente dos outros. A armadilha do monstro, quando o presente se torna uma prisão. O capítulo 84 é um dos mais importantes de Blue Lock, não pelo que acontece no placar, mas pelo que acontece dentro de Bátira. O contexto é o seguinte: Eu não vou ficar te esperando, Isagi. Se você me quer, então vem me roubar. Placar 4-4 entre time vermelho e time branco. Eu vou seguir o monstro que tem dentro de mim. O Blue Lock tá infestado de egoístas. Próximo gol decide quem avança na segunda seleção. Bashira tem a bola e faz algo que ninguém na arquibancada poderia ter previsto, mas não de um jogador cuja identidade inteira foi construída em torno de busca por conexão com outros monstros. Ele dribla Izagi, dribla Shigiri, dribla Barou, dribla Nagi. 4 dos melhores atacantes de Blue Lock em sequência sozinho. É o estado que o mangá vai chamar de Monstrance, o estado do fluxo completo onde Bashira opera puramente por instinto, onde a consciência analítica sai de cena e o que fica é a expressão mais pura do monstro. É o momento mais visualmente impressionante de toda a jornada de Bashira até aquele ponto, e é exatamente aí, no pico desse momento, que ele pensa: brincar com o meu monstro se tornou minha razão de viver, mas isso também me tornou prisioneiro da minha própria imaginação. Prisioneiro, uma palavra pesada para um momento que parece de libertação total,
Mas Bátira, no Monstrance, está enxergando algo que a adrenalina e a beleza do drible poderiam facilmente esconder. O monstro é uma criatura de hábito. Não hábito no sentido de repetição mecânica, mas de hábito no sentido de uma lógica interna que opera sempre dentro dos mesmos parâmetros, mesmo quando esses parâmetros se disfarçam de caos. O psicólogo Daniel Kahneman, prêmio Nobel de Economia, distingue dois sistemas de pensamento: o sistema 1, que é o rápido, intuitivo, automático, e o sistema 2, que é o lento, deliberado e analítico. O maior dos atletas de anime opera no sistema 1 durante a performance, e isso é essencial. O problema aparece quando o sistema 1 começa a criar padrões que o adversário consegue aprender e antecipar. O monstro de Bátira é puro sistema 1, e durante toda a primeira seleção isso foi suficiente porque os adversários não tinham tempo nem dados para decifrar os padrões do monstro. Mas na segunda seleção, jogando contra Izagi, que tem uma das melhores visões especiais de Blue Lock, capaz de ler o campo com precisão analítica, o monstro encontrou alguém que podia vislumbrar onde ele estava indo antes mesmo de chegar lá. Bátira chuta, Izagi bloqueia, a bola vai para Rin, que marca o gol da vitória. Time vermelho vence 5-4. Bátira perdeu, não porque driblou mal, não porque o monstro falhou, mas porque o monstro, operando dentro da sua lógica habitual, driblar, buscar o gol solo, se tornou naquele momento previsível para um adversário de estatura de Izagi. E a derrota revelou algo que o monstro sozinho nunca teria conseguido revelar. A criatura que libertou Bátira da solidão era a mesma que limitava o quanto ele podia crescer. Nietzsche escreveu sobre o que chamou de amor fati, o amor ao destino, a capacidade de amar não apenas os momentos de glória, mas especialmente os momentos de ruptura, de limite, de colapso, porque é nesses momentos que a transformação genuína se torna possível. Bátira, ao perceber que o monstro era uma prisão bonita, estava diante de uma escolha que Nietzsche reconheceria imediatamente: aceitar o limite ou transformar-se para além dele. A escolha que Bátira fez vai definir tudo que vem depois. FC Barça e Lavinho, quando o monstro aprende a dançar. Depois dos eventos da segunda seleção, Bátira faz uma escolha que revela mais sobre o seu caráter do que qualquer gol que já marcou. Ele escolhe o FC Barça, não pelo prestígio, não pela estrutura e nem pela facilidade, mas porque o FC Barça carrega uma filosofia de jogo que ressoa com algo que ele ainda não consegue nomear completamente, mas que o monstro reconhece imediatamente como familiar. E porque o FC Barça tem Lavinho, Lavinho é brasileiro e seu estilo de jogo é construído em torno de um conceito que o futebol brasileiro carrega há décadas. O que os outros países tentam imitar sem nunca conseguir replicar completamente, a ginga. A ginga não é uma técnica, é uma filosofia de movimento, é o corpo comunicando algo que a mente ainda não formulou, é a ausência de rigidez, não como fraqueza, mas como adaptabilidade radical. É um drible que não segue um padrão porque o padrão seria a morte do próprio drible. Num sentido filosófico, ginga se aproxima do conceito taoísta de Wu Wei, a ação sem esforço, o movimento que flui com a natureza das coisas em vez de forçar contra ela. Lao Tzu escrevia sobre a água que, sendo o elemento mais maleável, é também o que desgasta a pedra. A ginga de Lavinho tem essa qualidade, ela não confronta a defesa adversária, ela dissolve. O monstro de Bátira, por contraste, confronta, é explosão, é ruptura, é a força que quebra o sistema em vez de fluir através dele. Quando esses dois estilos se encontram, no capítulo 160, Ginga versus
os monstros, Blue Lock nos mostra algo que vai muito além da fusão de técnicas. Porque a ginga não substitui o monstro, ele dá ao monstro algo que ele nunca teve, fluidez adaptativa, a capacidade de ser explosivo e maleável ao mesmo tempo, de ser imprevisível não apenas por instinto automático, mas por escolha consciente do que ser imprevisível a cada momento, e é aqui que é a diferença que separa de Bátira da primeira seleção de Bátira depois do FC Barça. Antes o monstro operava dentro de uma imprevisibilidade fixa, parecia caos, mas tinha uma gramática interna que jogadores suficientemente analíticos podiam aprender e ler. Depois de Lavinho, o monstro opera dentro de uma imprevisibilidade variável. A gramática muda em tempo real. O adversário não pode construir um modelo porque o modelo é descartado a cada quadro. Isso não é apenas evolução técnica, é uma mudança de categoria, e ela se manifesta numa fase que Bátira diz depois desse período de aprendizado. Uma frase que parece arrogante na superfície, mas que, examinada com cuidado, é uma declaração filosófica sobre identidade e criação de si mesmo. Não é uma questão de fazer a escolha certa, vou fazê-la para que o caminho que eu escolha seja o certo. É assim que se chega ao topo do mundo. Então o que mais confio não é a lógica, é instinto. Existencialismo puro. Jean-Paul Sartre dizia que a existência precede a essência, que não nascemos com um propósito fixo, mas que nos tornamos o que somos através das escolhas que fazemos. O ser humano não descobre quem é, ele decide quem é a cada escolha, a cada ação. Bátira está dizendo a mesma coisa com outras palavras. Não vou encontrar o caminho certo, vou criar o caminho e fazê-lo certo através da minha própria ação. Isso é o oposto do que a Sala Branca tentou ensinar a Ayano Koji, que o mundo é um sistema de regras objetivas a serem domadas. Para Bátira, o mundo é um campo em branco a ser preenchido com a expressão do monstro. E o monstro, agora fundido com a ginga de Lavinho, o que o mangá vai chamar de Monstro vs Ginga, é uma versão de si mesmo que nem Bátira conseguia antecipar quando criança, num campo vazio driblando fantasmas. Mas existe uma pergunta que esse capítulo deixa em aberto. Se o monstro evoluiu dessa forma através do encontro com Lavinho, o que acontece quando ele encontra adversários do calibre da Copa do Mundo? Parece um detalhe, mas não é. 嫌だ取り残されたくない気持ちとかエゴとかどうだっていい死んでも勝つ A Liga Neo-Egoísta e o Japão Sub-20, o monstro em escala mundial. A Liga Neo-Egoísta é o momento em que Blue Lock para de ser um experimento japonês e se torna um problema global. Seleção Sub-20 da Alemanha, Inglaterra, Espanha, Itália e França. Os melhores jovens atacantes do mundo reunidos num torneio que vai determinar quem representa o Japão na Copa do Mundo Sub-20, e Bátira, classificado em 5º lugar ao final da competição, se qualifica, agora atuando como meio esquerda, algo que para um observador casual parece uma limitação. Afinal, a identidade de Bátira sempre foi a do driblador individual, o atacante que cria caos com o próprio corpo. Essa mudança de posição é, na realidade, uma expansão, porque como meia esquerda, Bátira não é mais apenas o jogador que dribla, ele é o jogador que organiza o caos, e existe uma diferença enorme entre essas duas funções. Um driblador existe para superar adversários individualmente, sua grandeza é medida pela capacidade de romper linhas de defesa com o próprio talento. Um criador existe para tornar a equipe inteira imparável. Sua grandeza é medida pelos espaços que abre, pelos adversários que desequilibra antes mesmo de tocar na bola, pelas possibilidades que aparecem para os companheiros simplesmente porque ele está em campo. O sociólogo Howard Becker estudou como artista trabalham em mundos colaborativos, como em música de jazz, por exemplo, não é grande apenas pelo que toca, mas pelo que torna possível que os outros ao redor toquem. Becker chamou isso de convenção criativa, a capacidade de criar um
campo de possibilidades dentro do qual os outros talentosos podem se manifestar. Bátira, como meia esquerda, começa a operar dentro dessa lógica. No capítulo 314, durante a Copa do Mundo Sub-20, contra a seleção da Nigéria, isso se torna cristalino. Izag pressiona o Nazi, o núcleo do sistema nigeriano, e passa a bola para Bátira, que sobe correndo para iniciar seus dribles. A seleção nigeriana funciona com uma estrutura claramente definida. Todos os jogadores servem ao sistema de ponto final, que depende de Onazi para criar e finalizar. É um futebol de hierarquia, de ordem, de convergência para um centro. O Japão com Bátira no meio campo é exatamente o oposto. Um sistema de caos produtivo onde qualquer jogador pode ser o decisivo a qualquer momento. Rin e Izag se posicionam esperando um passe de Bátira. A defesa nigeriana lê o movimento e prepara a marcação. Então Bátira faz uma finta que engana os próprios companheiros de equipe antes de chutar diretamente para o gol. E gol do Japão! Mas o que importa não é o gol, é o que acontece antes dele. Bátira usou a expectativa dos aliados como parte da jogada, usou a leitura que os adversários fazem dos movimentos dos companheiros como ferramenta para criar o espaço que ele mesmo vai ocupar. É um nível de consciência narrativa sobre o jogo que exige não apenas talento individual, mas uma compreensão profunda de como as outras mentes ao redor estão processando a situação. O monstro que nasceu para combater a solidão aprendeu a usar a presença dos outros aliados e adversários como instrumentos de sua própria criatividade. Isso não é mais o instinto puro da primeira seleção, não é a explosão técnica do Monstrense da segunda seleção, é algo novo, é o monstro operando com a consciência sistêmica, entendendo o campo não apenas como espaço físico, mas como campo de intenções, expectativas e narrativas simultâneas. É isso que é um nível mais alto de criatividade no futebol, e Bátira está operando nele com uma naturalidade que sugere que ainda nem chegou ao seu próprio teto, o que os leva à pergunta que esse capítulo deixa em aberto: se Bátira chegou até aqui, qual é o próximo nível? O Flow, o Monstrense e o que a ciência diz sobre limites. Vamos falar sobre um conceito que Blue Lock introduz com cuidado e que a maioria das análises passa rapidamente: o estado de flow, de empate ego, define com precisão. Flow é o estado de imersão total. Estar na zona, o estado mental no qual uma pessoa está totalmente imersa em um sentimento de foco energizado, envolvimento total e prazer no processo. Isso não é ficção científica, é psicologia real. Mirrelli, bem, eu não vou conseguir falar o sobrenome corretamente, mas eu vou deixar aí para vocês verem. É o pesquisador húngaro-americano que dedicou décadas ao estudo desse estado em atletas, músicos, cirurgiões, artistas e programadores. Identificou condições específicas que precisam existir para que o flow aconteça. O desafio deve ser ligeiramente maior que a capacidade atual do indivíduo, não muito maior, isso gera ansiedade, não menor, isso gera tédio. O equilíbrio exato entre dificuldade e competência é o que abre a porta para o flow. E aqui está algo que Blue Lock captura com uma precisão que poucos mangás conseguem. Bátira entra no flow, o que o mangá chama de Monstrense, exatamente quando os adversários estão no limite da sua capacidade de pará-lo. Não entra jogadores fracos, não em treinos. Na segunda seleção, ao driblar Izag, Shigiri, Baru e Nagi em sequência, 4 dos melhores atacantes de Blue Lock, Bátira está num ambiente onde o desafio é precisamente grande e suficiente para que o Monstrense se torne necessário e possível ao mesmo tempo. Mirrelli chamaria isso de zona de desenvolvimento proximal do flow, o espaço onde a performance transcende o que o praticante acreditava ser capaz. Mas existe uma diferença crucial entre o flow de Bátira e o flow de outros personagens de Blue Lock, que precisa ser estabelecido com clareza. Izag entra no flow quando sua visão espacial se sincroniza completamente com o movimento ao redor. Resumindo, é um flow analítico.
construídos sobre dados, padrões, leituras de campo, e Zag, no Flow, consegue ver o futuro do jogo como se fosse uma equação que se resolve diante dos seus olhos. Já o Monstrance de Bátira é orgânico, é a ausência completa de análise. Quando Bátira entra no Monstrance, não há mais decisão consciente sobre onde a bola vai, há apenas um movimento que o monstro sabia que devia acontecer antes de qualquer pensamento pudesse formular. Um precisa entender o sistema para transcendê-lo, o outro transcende o sistema porque nunca internalizou completamente. E aqui está algo que Carl Jung entenderia imediatamente. O monstro de Bátira é, em termos junguianos, uma expressão do self, que seria si mesmo, não da persona que ele constrói para o mundo, não de ego consciente que decide e planeja, mas a totalidade da sua psique funcionando em harmonia. Quando Bátira entra no Monstrance, o que está acontecendo é uma integração momentânea, o inconsciente e o consciente atuando como um único sistema. Jung chamava esse processo de individuação, a jornada em direção a tornar-se o que se é verdadeiramente, não o que o mundo esperava que você fosse. A infância de Bátira, o bullying, o isolamento, a criação do monstro imaginário foi paradoxalmente o início do processo de individuação. A exclusão forçou encontrar sua identidade num lugar que o mundo não podia contaminar dentro de si mesmo. E o Monstrance é a manifestação mais pura dessa identidade. Mas existe uma pergunta que Mirrayli faz que ainda não foi respondida sobre Bátira. O Flow pode ser expandido? A resposta, de acordo com a pesquisa, é sim, com uma condição: o ambiente precisa continuar oferecendo desafios que estejam ligeiramente além da capacidade atual. Quando o desafio estagna, quando o adversário não cresce mais, o Flow desaparece. E Blue Lock, pela sua própria natureza, é o sistema que nunca para de criar desafios maiores, o que significa que o Monstrance de Bátira tem condições de continuar se expandindo enquanto o Blue Lock existir, mas há um limite para o qual Mirrayli não tem resposta, e é o limite mais interessante de todos. O que acontece quando o adversário não é um jogador humano? O que acontece quando o adversário é o próprio sistema de expectativas que o monstro criou ao redor de si mesmo? Esse é o próximo desafio de Bátira, e é o mais difícil que ele já enfrentou. Até onde? 3 hipóteses para o limite do monstro. É aqui que a análise realmente começa. Chegamos ao coração do vídeo. A pergunta que a thumbnail faz. A pergunta que o título faz. A pergunta que existe antes mesmo de começarmos. Até onde o monstro de Bátira pode levá-lo? Para responder com honestidade, preciso que você segure 3 momentos na memória ao mesmo tempo. Momento 1. Bátira é criança num campo vazio, driblando adversários imaginários, porque ninguém quer jogar com ele. O monstro nasce da solidão, nasce da necessidade de criar algo quando o mundo ao redor não oferece nada. É o menor Bátira possível e já é extraordinário. Momento 2. Bátira do capítulo 84, em Monstrance completo, driblando Zag, Shigiri, Barô e Nag em sequência, percebendo dentro do próprio movimento que o monstro é uma prisão bonita, que a criatura que o libertou da solidão pode ser a mesma que limita o quanto ele pode crescer. Momento 3. Bátira na Copa do Mundo Sub-20, como meia esquerda do Japão, usando a expectativa dos próprios companheiros como ferramenta de uma jogada que engana adversários e aliados, ao mesmo tempo marcando gol que o sistema nigeriano não conseguiu antecipar nem com a melhor defesa que podia oferecer. Esses 3 momentos mostram que uma progressão que não é linear é exponencial, do monstro como refúgio para o monstro como identidade para ele, como instrumento consciente. E cada fase representa não apenas um crescimento técnico, mas uma expansão da consciência sobre o que o monstro é e o que ele pode fazer. Agora, com tudo isso como base, 3 hipóteses para onde Bátira pode chegar. A primeira hipótese é o monstro como uma linguagem universal. O filósofo Ludwig Wittgenstein escreveu que
Os limites da minha linguagem são os limites do meu mundo. É uma frase sobre epistemologia, sobre como a estrutura do que conseguimos expressar define o que conseguimos conhecer e o que conseguimos criar. No futebol de alto nível, existe uma linguagem não verbal, onde os melhores jogadores se comunicam em frações de segundo, sem palavras, apenas através do movimento e do posicionamento. Os melhores times do mundo operam nessa linguagem de forma tão fluente que parece telepática. Bátira já demonstrou a capacidade de criar jogadas que seus companheiros conseguem ler e que os adversários não conseguem antecipar, mas isso ainda opera dentro de uma linguagem que exige familiaridade. Os melhores companheiros de Bátira são os que já jogaram com ele o suficiente para internalizar a gramática do monstro. O próximo nível seria o monstro funcionando como uma linguagem universal de criatividade, um estilo tão expressivo e ao mesmo tempo tão intuitivo que qualquer jogador de elite que entre em contato com Bátira começa a jogar melhor, não porque foi treinado ou instruído, mas porque o campo de possibilidades que Bátira cria é grande o suficiente para que qualquer talento genuíno encontre espaço dentro dele. Isso transformaria Bátira no multiplicador de elite, alguém cujo impacto não é medido pelos próprios gols, mas pela quantidade de impossibilidades que ele torna possíveis para os outros. Não é uma hipótese distante, Blue Lock já mostrou o começo disso na Copa do Mundo Sub-20. A segunda hipótese, a gente fala sobre o monstrance sustentado. Will Rayleigh identificou que o maior obstáculo para o flow não é a ausência de talento, é a interrupção da imersão, o momento em que o atleta começa a pensar sobre o que está fazendo em vez de simplesmente fazê-lo. O monstrance de Bátira, como demonstrado na segunda seleção, pode ser interrompido por adversários que aprendem a antecipar seus padrões. Isaac conseguiu fazer isso porque tem uma das melhores visões analíticas de Blue Lock. O próximo nível do monstrance seria a capacidade de sustentá-lo contra adversários que já o conhecem, de manter o flow não porque o adversário não consegue ler o padrão, mas porque o padrão muda mais rápido do que qualquer mente analítica consegue acompanhar. Isso exigiria de Bátira algo que ele ainda está desenvolvendo, a capacidade de alterar conscientemente os parâmetros do monstrance, enquanto está dentro dele, de ser imprevisível, não apenas para os adversários, mas para si mesmo. É uma exigência paradoxal, ser consciente o suficiente para saber quando mudar, mas inconsciente o suficiente para que a mudança aconteça antes que a consciência possa interferir. Mas Bátira, cujo monstro nasceu exatamente desse espaço entre instinto e criação, está mais preparado para isso do que qualquer outro jogador de Blue Lock. E a terceira hipótese é sobre o monstro e a Copa do Mundo. A pergunta lúdica que o vídeo promete explorar é: Bátira pode ganhar a Copa do Mundo Sub-20? A resposta honesta começa com uma ressalva: nenhum jogador ganha uma Copa do Mundo sozinho. Isso é verdade tanto no futebol real quanto em Blue Lock. Mas a pergunta mais interessante não é se Bátira vai ganhar, é se Bátira é o tipo de jogador que pode ser decisivo num torneio desse nível. E aí, a análise aponta para sim, com uma condição específica. Torneios de curta duração, onde as equipes têm pouco tempo para adaptar estratégia especificamente para um adversário, historicamente favorecem jogadores imprevisíveis. Os dados da Copa do Mundo reais mostram que gols de jogadas individuais criativas tendem a ser mais frequentes nas fases eliminatórias do que nas fases de grupo, exatamente porque a pressão e o pouco tempo de preparação abrem espaço para que o instinto individual supere a organização coletiva. O monstro de Bátira foi feito para esse ambiente, porque o monstro não precisa de um tempo para se adaptar ao adversário, ele é a adaptação. E um momento onde sistemas cuidadosamente preparados precisam lidar com algo que nunca previram, que nunca podiam ter previsto. O monstro é exatamente o tipo de variável que transforma jogos. Não é a garantia de título, mas é a diferença entre um time que pode ganhar e um time que pode criar o momento que decide.
Conclusão, a resposta que o monstro sempre soube. Voltemos a thumbnail. Bátira no centro, o monstro ao fundo, até onde? Durante todo esse vídeo, construímos uma resposta em camadas. O monstro nasceu da solidão, transformou a solidão em fonte de criação. O monstro se tornou identidade, e essa identidade revelou seus limites. No momento de derrota que Bátira precisava enfrentar, o monstro aprendeu a dançar e a ginga de Lavinho expandiu o que o monstro podia ser, sem substituir o que ele sempre foi. O monstro começou a criar com os outros e nesse processo descobriu que a imprevisibilidade pode operar não apenas dentro de Bátira, mas através de todos ao redor dele. E o monstro continua crescendo, porque Blue Lock, pelo seu próprio design, nunca para de oferecer adversários maiores. Mas a conclusão mais importante não é nenhuma dessas camadas individuais, é o que elas juntas revelam sobre a natureza do limite de Bátira. O filósofo e matemática Alfred North Whitehead escreveu que a criatividade é o princípio universal de toda existência, a novidade para que o momento traz ao mundo. Para que Whitehead, criatividade não era uma característica que alguns seres têm e outros não, era a propriedade mais fundamental da realidade. O cosmos existe em processo de constante criação de si mesmo. O monstro de Bátira é, nesse sentido, a expressão mais direta desse princípio dentro de Blue Lock. Enquanto todos os outros buscam sistemas, maneiras de dominar o futebol através da perfeição de uma estrutura, Bátira busca o que não pode ser sistematizado, o momento único, a jogada que nunca existiu antes e que nunca existirá novamente da mesma forma. E tetos para essa busca não existe enquanto o campo existir. A resposta para até onde o monstro de Bátira pode levá-lo não é um número, não é um troféu, não é uma posição de ranking. A resposta é até onde os adversários forem grandes o suficientes para exigir que o monstro continue evoluindo. E enquanto existirem adversários maiores em Blue Lock, em qualquer Copa do Mundo, no futebol real que inspira essa obra, sempre existirão adversários maiores. O monstro vai continuar se tornando algo que nem Bátira ainda sabe que pode ser, porque o monstro não é uma criatura com forma fixa, é um processo, e processo diferente de criaturas não tem teto. Quando Bátira era criança num campo vazio, ele perguntava ao monstro: até onde você pode me levar? E o monstro nunca respondeu, porque a resposta não estava no monstro, estava no próximo adversário, no próximo jogo, no próximo momento em que o mundo ao redor parecesse grande demais para alguém sozinho, e Bátira escolhesse mais uma vez não estar sozinho. Não é uma questão de fazer a escolha certa, vou fazê-la para que o caminho que eu escolha seja o certo. Se Bátira ainda está apenas começando, quem será capaz de pará-lo? Bill, depois de treinar com Blue Lockman, Boa, Bátira! vale a pena vencer dele. Tá pronto, Isagi! Seus nossos passes não estão chegando no Nagizin? Bora, Bátira! 大人になっていくとね、みんな信じたいのに信じられなくなる。 Eu vou cortar por dentro! O passe 1-2! Ah, mas é um passe falso. Nagi! Não tem graça se eu não vencer. Isso é verdade. Tá, vamos lá! それで聞こえないふりをしてるうちに、自分の声は本当に聞こえなくなる。 Isso mesmo. Presta atenção. Olha o presente que eu te dei. メグルが信じようとしてるのは、そのくらい儚くて大事なもの。 O efeito da bola tá da hora. Interessante. Beleza, então é pra eu não parar o efeito. 俺が信じようとしてるもの。俺は何を信じようとしてる？ É o que eu tô sentindo. Bingo! Nossa! 何を信じてた？ Então é isso que acontece quando talentos se encontram! É a reação química do Nag e do Bátira! 怪物。友達？メグル、それはね、
Só os que dominarem a reação química entre ego e ego conseguirão um ticket pro próximo estágio. Foi como se ele metesse uma ideia bem dentro do meu cérebro. É viciante, né? めぐる自身の自分の声だ。俺の自分の声。 Ah, não. Tudo que eu queria era ficar no time do Isagi até o final do Blue Lock. Bachira. Eu tenho que ir. 思い出せ。もう一度信じたい。自分の声を。 É a regra, mas eu não vou ficar te esperando, Isagi. 予想外のバチラのプレス。 Se você me quer, então vem me roubar. 待ってくれイサギ。もう一度だけ。これで終わりだ。 Eu vou seguir o monstro que tem dentro de mim. 俺に最後の俺たちの勝ちだ。 De agora em diante, vou correr atrás do que perdi. チャンスをください。 E não vou medir esforços pra poder conseguir de volta. É que だけどお前を探してるうちに俺は o Blue Lock tá infestado de egoístas. だからもうこれ以上一緒にはいけない。願いだから消えてくれ。俺にはもうお前なんかいらない。